Bom dia, investidores! Meu nome é Gabriela Spork, sou analista de investimentos aqui da Toro e estamos iniciando mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 10 de setembro, com ela, Stephanie Oliveira. Seja bem-vinda, Stephanie. Obrigada, Gabi. Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma terça-feira cheia de notícias. E já iniciando então as notícias internacionais, começando justamente por esse movimento mais otimista ontem no mercado externo. Foi isso, gente. Ontem o S&P 500 ele acelerou o movimento de alta num cenário bem importante, como a notícia diz. Dow Jones ele fecha quase 500 pontos acima em um cenário de recuperação para a semana. Eu acredito que, num primeiro momento, o que acaba pressionando esse movimento de alta foi, de fato, a forte queda que nós vimos acontecer alguns dias atrás, então acaba que é um dia de correção. Acredito que também fica no radar do mercado o cenário para corte de juros lá nos Estados Unidos e, principalmente, questão de realocação de preço. Vimos muitos ativos que têm um peso muito importante no S&P 500 operar num movimento de queda muito expressivo, então a alta, na minha visão, acaba sendo um cenário de correção. Eu trouxe um gráfico para vocês identificarem exatamente isso. Perceba como depois do S&P 500 ele atingiu um patamar de máxima, um cenário de correção ele vem já há alguns dias. Então a alta de ontem para mim foi um movimento quase ali de alívio depois de quedas muito mais expressivas. Então vamos monitorar posicionamento de inflação no restante do mundo, como o Banco Central ele vai se posicionar, para ver para onde que o S&P ele vai. Agora falando um pouco sobre o lançamento da Apple, gente. Ontem a Apple ela anunciou o seu novo iPhone. E aí temos não só um novo iPhone, né? Temos também AirPods e também Apple Watch. Mas mais do que uma câmera a mais ou a menos, um botão a mais ou a menos, que foi justamente isso que teve nos últimos lançamentos, nas últimas alterações, o mercado está olhando sobre o que a Apple havia sinalizado como Apple Intelligence, que é um recurso mais avançado da Siri, atrelado aí à inteligência artificial. A gente sabe que a Apple ela está bem atrás aí dos seus concorrentes, ela está realmente tentando correr contra o tempo para realmente ter uma concorrência um pouco mais acirrada em relação a essa parte de inteligência artificial. Então, muito se espera em relação ao que ela vai falar sobre isso, mas ela já sinalizou que grande parte aí dos recursos referente à inteligência artificial vai ficar somente para o ano que vem. E agora falando um pouco de petróleo, né? Os investidores estão superestimando drasticamente o excesso de petróleo. É isso, essa notícia ela vai trazer justamente um cenário em que o movimento de queda do petróleo ele foi totalmente atrelado ao excesso de oferta, ou seja, ao excesso de quantidade. Mas o que essa notícia ela traz é justamente um cenário de assim, será que o mercado não está exagerando nesse cenário de acreditar que o excesso de petróleo ele está um absurdo? A notícia ela traz esse cenário. De fato, a gente tem um cenário de excesso de oferta, que é quando digamos que a procura ela é abaixo da quantidade que você tem para poder ofertar. A gente observa um cenário de aumento ali na produção e aí para acrescentar ali um pouco mais a esse cenário, a OPEP+, ela tem uma expectativa de crescimento na produção em 2025. Isso vai marcar, gente, uma sequência de crescimento de produção. Mas o que alguns especialistas acreditam é que esse movimento de excesso de medo, digamos assim, que está jogando o preço do petróleo para baixo, ele é um pouco exagerado. Mas eu ainda acredito que faça algum sentido, porque o que está embasando esse movimento é a preocupação com o crescimento na China. Gente, a China ela é a maior consumidora de commodities, não tem como. Então, se eu observo uma economia tão forte quanto a China, desacelerando o seu cenário de demanda, isso vai trazer para baixo o preço de qualquer commodity. Então, o movimento é esse, alguns especialistas acreditam que está exagerado, eu acho que faça algum sentido, o ponto é que eu acho que vai continuar fazendo preço. Agora, vindo para o Brasil, gente, o Ibovespa ele teve uma leve alta ontem e, falando em commodity, Petrobras ajudou no movimento e também os bancos. Então, ontem o Ibovespa fechou com uma alta aí de 0,12, né? Então, Petro justamente puxado por esse movimento mais comprador do petróleo, fazendo uma pequena correção dessa queda que a gente tem visto aí nos últimos tempos. E banco justamente foi um fluxo mais comprador também. O dólar acabou fechando com uma queda leve de 0,27. Olhando aí no Ibov, as maiores altas, a gente teve a Ultrapar operando com uma alta de mais de 3%, depois que o próprio Santander, né,
mudou a recomendação de neutra para compra e também seguida de Gerdau. Gerdau também teve uma alta de quase 3% aí, depois que o Bank of America mudou o preço-alvo dela. Olhando na conta contrária, né, temos aí como pior destaque no Ibovespa ontem, Azul com uma queda de quase 8%, CVC com uma queda de quase 5% e Semin seguido com uma queda aí de 4,37%. Agora falando do orçamento de 2025, né? O governo estima que a arrecadação atingirá maior nível em 15 anos. Em 15 anos. Existem alguns aspectos que contribuem para esse, digamos, recorde na arrecadação do governo. Tem ali algumas medidas que a Gabi já trouxe aqui para vocês ao longo do Morning Call, de Morning Call e várias notícias. E não só isso, mas também um cenário de aquecimento da economia brasileira. A divulgação do PIB é a segunda vez que ele vem com um cenário acima da expectativa do mercado na sequência. Então a gente tem, de um lado, o governo atribuindo alguns aspectos, algumas medidas para aumentar a arrecadação. Do outro lado, você tem uma economia que, digamos, propicia esse cenário ali de maior crescimento econômico e, consequentemente, a arrecadação. O ponto é que a gente está exatamente o que a notícia traz, estamos nesse nível de 15 anos, a última vez que a gente viu essa arrecadação nesse movimento ainda muito expressivo também tinha um cenário de medida, um cenário de crescimento econômico, mas o ponto é que o mercado ele monitora esse cenário justamente para identificar se o governo vai conseguir atingir as suas metas, os seus projetos, principalmente no âmbito de déficit fiscal. Então vale a pena monitorar, porque a gente sabe que essa é a maior preocupação quando tanto o investidor estrangeiro quanto o investidor doméstico ele olha para o Brasil, que é a questão fiscal. Eu trouxe ali um gráfico para vocês mostrando justamente esse recorde, né? A última vez que a gente viu esse pico foi lá em 2009. E agora falando um pouco sobre criptomoedas, ainda tem espaço para ela crescer aqui no Brasil, Gabi? Então, todo ano a B3 faz uma pesquisa, né, para tentar entender qual que é o perfil do investidor brasileiro. Essa edição do ano de 2024 é uma edição que trouxe 2 novos perfis, que é justamente aqueles brasileiros que investam somente em poupança e aqueles que investem somente em criptomoedas, tá, pessoal? A gente consegue ver que o perfil do brasileiro ele é mais conservador mesmo. A maior parte, 43%, tem os seus investimentos atrelados à renda fixa, mas como a gente sabe que ano passado as criptos ganharam grande relevância com o lançamento de ETF e tudo mais, isso acabou fazendo com que aumentasse o apetite por ela. Também tivemos a criação do futuro de Bitcoin, né? Então isso acaba trazendo aí um apetite maior por essa parte de criptomoedas. Então sim, há um espaço bem importante para esse mercado de cripto começar a entrar aí nas graças dos brasileiros. Galera, agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, reforçar o quão importante é o like. Então não deixe de deixar o like. Agradecer também, Stephanie, pela sua participação. Obrigada, Gabi. Obrigada, pessoal. Bora lá terça-feira. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.